Fala pessoal, boa noite. Boa noite pessoal. Mais uma live para começar aí. Hoje o convidado é o Bruno Otávio, ex-jogador do Corinthians, Figueirense, Bahia. Vamos bater um papo bem legal aí com ele sobre a carreira dele e muito mais. Então pessoal, já aproveitem, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Crias do Esporte. Segue nossa página aqui no Instagram, compartilha com todo mundo, compartilha a live aí. E hoje vai pro Instagram, vai pro YouTube também essa live, viu pessoal? Então, aproveita lá, se inscreve, dá o like lá. E é isso aí. Salve aí pros meus parceiros do Futimundo. Bruno Otávio acabou de entrar aí, Carol, minha namorada. Vamos chamar ele aqui pra gente começar esse bate-papo legal. Boa noite, Robertinho. Boa noite, Carol. Salve, Futinews. Acabou de entrar aí também. Fala, Bruno. Fala, Igor, como é que tá, cara? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E com você? Tudo tranquilo. Consegue me ver e ouvir tranquilo aí? Não, tá tranquilo. Meu áudio aí tá bom pra você também? Boa, perfeito, dá pra ouvir bem. Pô, legal. Primeiramente queria agradecer aí a presença por ter aceitado o nosso convite aí. Muito obrigado. E vamos ter um bate-papo bem legal aí. Imagina, que agradeço, cara. A gente brinca aqui no futebol, a resenha é sempre bem-vinda, né? É Legal. verdade. Ô Bruno, pra começar, você começou jogando bola bem cedo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória aí, como você iniciou no futebol. Vamos lá, eu comecei, bom, lá, desde de muito cedo, chutando tudo que era chutável, né? Desde pedra, garrafa, bolinha amassada, bola então, quando eu via era uma alegria. Mas ah, mais próximo de uma carreira com 12 anos. Comecei jogando no clube de Várzea, em Santo André. Foi o primeiro clube que eu vesti camisa, assim, né? Depois, paralelo ao clube de Várzea, eu já jogava num clube privado, em Santo André também, era Aham. maçã. E aí, jogando pelos dois, eu ainda fiz a peneira no Corinthians, com 12 anos, já quase 13, e fui passando, né? Chegou uma época da vida que eu estava jogando em 3 clubes, incluindo o Corinthians. Ah, com 13 anos, lógico, eu adorava isso. Quem Aham. cansava mais eram meus pais, né, que tinha que ficar levando para 3 jogos no mesmo dia. E depois eu não saí mais do Corinthians, né? Eu fiquei lá por 14 anos, vivi toda a minha base lá. Aí em 2004 comecei a fazer o primeiro jogo no profissional. Depois eu só saí depois das minhas primeiras lesões do Corinthians. Foi por empréstimo para o Figueirense. Depois voltei para o Corinthians, fui emprestado para o Bahia. Voltei para o Corinthians, sempre me lesionando nesses clubes. E aí meu contrato encerrou em 2012 com o Corinthians, onde eu comecei a pipocar, né? Fazer Aham. a trajetória que muitos atletas profissionais fazem hoje, né? Na grande maioria. Joga o estadual num clube, depois vai para outro, acaba o contrato. E aí em 2014 eu acabei encerrando minha carreira profissional, né? Devido a lesões, devido a não pagamentos de salários, né? A gente já não recebia mais, então o futebol já estava sendo dolorido, né? No Uhum. corpo, no bolso, né? Então aí a gente É. comecei a ingressar numa carreira mais de empresário, me apareceu uma oportunidade na empresa que eu estou hoje, BRA Sports, e aí depois eu já migrei totalmente, acabei ficando participando do esporte só nesse lado de empresário mesmo. Ah, entendi, legal. Então você é cria do terrão, então. Eu sou do terrão, né? O terrão eu peguei, treinei muito na fazendinha na época do terrão. A melhor época para lapidar um jogador era ali, porque era aquele campo Sim. batido, vermelho, né? E a partir do momento que você sabe aonde a bola vai aparecer dentro de um terrão, quando você pega um gramado, você fica bom de bola até, né? Pior que fica mesmo, né? Quem foi criado no terrão lá, quem joga no terrão hoje em dia, pega esses campos que tem um gramadinho bonitinho, deita, né? Não, é legal, porque
a história do brasileiro jogando futebol, ele é nesses campos de várzea, nesses terrenos Aham, baldio, né, na rua, que você não tem a mínima noção do que vai acontecer com a bola, né? E você cria recurso para conseguir jogar futebol. E aí eu acho que foi importante na minha formação como atleta sim, também, né? Talvez hoje possa ser um grande tesouro que a nova molecada tem perdido por não ter esse tipo de dificuldade na sua sim. infância, né? De lapidação, né? Então, eu sinto falta, né, de ver os meninos jogando na várzea. Eu sei que tem muito ainda, mas se aproveita muito pouco hoje em dia, né? Hoje são Sim, mais condomínios, clubes, e os próprios times estão com uma estrutura muito melhor também. é verdade. Hoje se aproveita muito pouco da base. Ô Bruno, você fez muita peneira nos times por aí ou não? Chegou a fazer muitas peneiras? Só, só a do Corinthians, cara. Só. Só do Corinthians? Eu cheguei, Caramba, que era legal. mais concorridas, né? Eu falo, eram 100, 150 moleques por dia dentro do Corinthians, né? Em todas as categorias. E todo dia o treinador da peneira ele falava: ó, daqui desse grupo, todo mundo sentado. Se sair um para o profissional, o nosso trabalho já foi bem feito, né? E ali eu vi que aquele treinador era de um nível diferente, porque até então, quando você vai fazer peneira, todo mundo fala: vai lá, mas né, não se empolga muito, porque a peneira normalmente não dá certo, né? Não importa se você é bom ou não, mas sempre põe empresário, põe no jogador, ou esquema de clube, de tudo que é tipo. E tem, realmente tem muito disso no futebol, infelizmente, né? Ou até felizmente para alguns, porque talvez não teria oportunidade de fazer peneiras em outros clubes. Né? O Cafu foi mandado embora Sim. de 32 peneiras e foi campeão do mundo levantando um troféu. Então, que pena que eu acho que está se extinguindo um pouco essa tradição, mas para mim foi uma e a melhor de todas, né? É, lógico, né? E quando você chegou no Corinthians, você imaginava jogar profissional ou não? Você imaginava ser jogador profissional, quer dizer? Igor, você acredita, cara, que eu acho que não sou o único, porque eu já ouvi história parecida também, mas Aham, nunca foi sonho, porque até porque começou muito cedo, né? sim. Jogar a bola. Era o que eu gostava de fazer, era o que eu queria fazer, né? Não, acho que não deu tempo de se criar esse sonho, né? Vou ser atleta e tal, porque a minha família toda ficava assistindo o jogo e eu ficava na rua jogando bola. Eu não queria ficar assistindo os caras jogar, né? Aham. Eu não tinha um ídolo dentro do futebol. Eu queria estar eu jogando futebol. Né? E achava legal, pô, já pensou que legal estar jogando nesses campos? Olha que essa bola aqui diferente, tal, só pegar aquelas bolas de leite, fazer e só, o resto eu queria jogar bola, cara. Então, quando foi acontecendo, quando eu fui amadurecendo, aquilo foi me desafiando de um jeito que eu falei, pô, tá legal isso daqui, cara. Sei lá, o empresário quer me mandar embora para colocar o jogador dele, então eu vou me superar todos os dias. O diretor não gosta de mim, então tá bom. Vou fazer o melhor campeonato que eu puder aqui para eu continuar no time. O treinador não consegue me ver numa posição jogando nesse lado, então eu vou me superar ali, vou me sempre Sim. superação, porque todo dia eu podia ser mandado embora, né, na base. Você não tem um contrato que tenha multa ou qualquer coisa do tipo. Então você mata o leão, desvia das antas, chuta o jacaré e vambora, cara. Só não pode desistir, né? Não dá, não é opção, né? É verdade. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui que mandaram. Eu ia deixar mais para frente essa pergunta, mas eu já vou fazer agora também. Pergunta pro Bruno qual o ano ele considera o melhor da carreira dele. Foi o pessoal do Futimundo aí que mandou. Eu acho que eu tenho uns. Putz, difícil. 2005, com certeza, ele foi premiado com títulos, né? Desde ali de 2004 a 2005, se você pegar o período de Uhum. um ano, são duas Taças São Paulo e um brasileiro, já com me firmando dentro do elenco profissional. Né? O 2005, se eu não entrei em titular em todos os jogos, o que eu não entrei como titular, eu entrei no decorrer do Durante jogo. o jogo. Então eu joguei todas as partidas. E aí 2008, tecnicamente, foi um ano muito bom para mim, no começo, antes de eu me machucar. Eu acho que era um ano bem promissor, iria ser um ano bem promissor. E em 2010, depois no Bahia também, depois de 3 cirurgias no joelho,
eu consegui fazer um ano numa Série B bem legal também. Então, 2005, 2008, 2010 foram 3 anos que eu consegui jogar por um período em alto nível. Pô, legal. Legal. E 2005 ainda sendo campeão brasileiro, né? Naquele timaço que tinha o Corinthians. Sim, recheado de pessoas consagradas, o elenco dos Galácticos, tudo depois, né, numa Libertadores. Sim. E eu tenho uma fotinha que meu nome tá lá com uma estrela, tudo, então legal pra caramba, Então, foi bom. ah, pô, legal. O oficial Robertinho perguntou assim: Ô Igor, pergunta para ele como vai ser o novo futebol com arquibancadas vazias. Como fica o emocional dos jogadores de não ouvir o grito dos torcedores? O que você acha Eu sobre isso vivenciei, também? eu vivenciei naquela época em que tiveram alguns jogos do Brasileirão em estádios com portões fechados, né? Eu não lembro, eu acho que foi pela polêmica da arbitragem, alguma coisa do tipo, foi penalizada a torcida. Eu não Aham. lembro qual que é o motivo, mas tiveram alguns jogos e é bem estranho, principalmente para quem cresceu e está acostumado com pelo menos uma torcida igual a do Corinthians, que onde você vai, Sim, não importa quem é o mandante, você vai ouvir o torcedor do Corinthians dentro de campo. Né? É estranho porque você ouve o barulho da bola, você ouve a conversa no banco, você ouve, às vezes, os caras lá de cima dos prédios em volta, né, dos estádios, que muitos no sim, Brasil têm esses prédios. É engraçado, mas para o atleta, fora essa emoção da vibração do torcedor, acaba não mudando tanto, porque você está concentrado dentro de jogo. Você tem já uma rotina ali a ser feita. Né? Você está preocupado com a sua marcação, você está preocupado com o seu passe, com o chute a gol, se defende, se ataca. Você tem um trabalho a ser feito dentro de campo. Né? Então você não fica tanto disperso. Né? É que é engraçado, quando tem muita gente sim. gritando ao mesmo tempo, você consegue se concentrar mais dentro de campo, você apaga o externo quando precisa. Agora, quando você já está concentrado e escuta um barulhinho só, alguma coisinha só, a tendência é poder distrair. Mas no nível que os atletas estão hoje, eu acho que não vai ser problema, não. E a gente tá falando de torcida. Esse negócio de que o torcedor empurra, faz o time pra frente. Isso é verdade mesmo? Você como jogador, tipo, pô, ó, a torcida gritando, vamos lá, vamos ganhar esse jogo, vamos virar, vamos. Você acha que Você tem várias maneiras de interpretar a torcida, né? sim, Claro, mais uma vez, pelo tamanho que é a torcida, pela a tradição que tem a torcida do Corinthians, por exemplo, você está num momento mal no campeonato. Se eles começam sim, a gritar, te apoiar e você não corresponde, você sabe que a cobrança vai ser diária sim, pós-jogo. Né? Logo após o apito final, você sabe que você vai ser pressionado. Ninguém quer ficar sendo pressionado o dia inteiro. Né? Lógico que ninguém quer perder, mas todo mundo sabe que. Pô, imagina qualquer outro tipo de trabalho, no qual, sei lá, um administrador tem uma torcida inteira na cabeça dele pedindo para ele fazer uma gestão perfeita, senão ele vai cair fora, né? Ele vai ser linchado dali. sim, Então você não quer ter esse tipo de pressão. Então, sim, a torcida, quando ela apoia e o time está no momento bom, por exemplo, começa perdendo um jogo, você fala, não, hoje nós não vamos perder. Hoje, ó a pressão que os caras vão fazer em cima dele, nós vamos fazer aqui dentro de campo também. E a torcida empurrando, ou você está jogando bem, é que você toma aquele gol que no futebol acontece, e você fala, putz, não, beleza, vamos embora. Ou ao contrário também, você já sabe que a fase está ruim, e a torcida já não está apoiando muito, é aquela turma do amendoim lá, já está sim. mais barulho do que a própria organizada ali. Você fala, hoje já tá difícil, hoje não vai entrar esse negócio aqui, né? Sim, a torcida ela interfere muito no jogo, Sim. positivamente e negativamente. Ela consegue fazer isso. E você já teve algum problema com alguma torcida ou não? De algum time que você jogou ou não? Só na época do rebaixamento, que Sim. aí foi uma forma generalizada, né? Todo mundo do elenco. Eu tive meu carro riscado, eu tive visita próximo ao meu condomínio que eu morava na época, né? O pessoal soltando rojão e eles tinham acesso ao endereço, telefone e tudo dos jogadores, né? E então sofreu uma pressão um pouco mais séria, né? Fora do que saudável, diria assim. E lógico, todo mundo frustrado, todo mundo puto da vida.
né? Um motivo que ninguém queria ter, mas foi a única época, e logo depois, em 2008, assim que começou o campeonato também, já foi desfeita essa imagem também de rebaixamento, com a campanha que o Corinthians fez ainda, e todo mundo jogando bem, todo mundo em alto nível. Então foi curta, mas foi bem intensa. Do mais, nunca tive problema nenhum, muito pelo contrário, sempre muito bem apoiado. Ah, pô, legal, ainda bem, né? Você tava naquela época daquele jogo contra o River, né? Que o Corinthians perdeu a Libertadores? Que teve aquela Fala, quase invasão da torcida também. Vocês sentiram algum medo naquela época, naquele jogo? Como foi? aquela sorte que você dá, né? Porque eu tinha acabado de me recuperar de uma lesão de pubis, Aham. eu vinha jogando, aí eu tive que operar, né? Em um jogo em Mojimirim, eu travei dentro de campo, fiz a cirurgia e em um mês eu estava voltando. Exatamente no dia que eu voltei foi esse jogo, eu estava no banco. Nossa. E pois é. Aí, quando a gente viu que o bicho ia pegar feio mesmo, você dá uma tela preta, né, na sua cabeça. Você Sim. fala, não sei o que vai acontecer, cara. Eu sei que aí todo mundo desceu pro vestiário e rapidamente a gente já escutou o torcedor batendo na porta de acesso ao vestiário. A gente sabia que lá fora tava o bicho pegando já, com a polícia segurando ao máximo. Mas lá dentro tinha só os nossos seguranças e alguns policiais específicos ali do lado de fora. Então, se os caras tivessem passado aquele último portão, tanto do campo quanto do vestiário, a gente já estava acuado dentro do vestiário. Sim. Não teria outra escolha a não ser tentar se defender. E aí poderia ter tido uma consequência bem desagradável para todo mundo. Todo mundo. Seria alguma coisa, uma tragédia dentro do esporte. Nossa. Pior que é verdade. Graças a Deus não aconteceu nada. Vida que segue, né? Ó, Bruno, Não, meu pai falou assim, ó. Avisa o Bruno que eu fui em vários jogos dele. Era um grande jogador que representava a garra da torcida. Parabéns. O ruim foi as lesões. eu acho que assim, eu não consegui atingir o meu auge assim dentro do Corinthians numa sequência, porque eu sempre tive, Sim, ou por ser o menino da base, que a gente brinca, a gente ruía o osso dos grandes, né, dos cobras que a gente falava. Então eu sempre jogava, antes de machucar, eu sempre jogava, mas aí mudava o treinador, vinha a contratação, molecada da base saía. Aí os caras, alguns não davam conta, molecada da base assumia de novo. Aí a gente jogava, ficava titular, mudava o treinador novamente. Então a gente sempre ficou no recomeço, né? Tendo que se superar mais uma vez, desde lá da base, superando. E aí, quando eu atingi a minha maturidade ali, que eu estava mostrando que eu tinha qualidade para ser titular, começaram as minhas lesões, né? Não foi uma lesão simples, né? Foi uma lesão de joelho, que é considerada muito séria, daqui a pouco duas, três, depois da quarta, aí o mercado já se fecha totalmente, né? é verdade. Hoje, com a tecnologia, você acha que você estaria jogando ainda? Tecnologia que hoje a gente fala que hoje Sim, para tratar as lesões está bem melhor que antigamente, né? pré-treino, Sim, preventivo, eu sempre gosto de frisar que assim, eu sempre gostei de ser atleta, então eu sempre tive todos os tipos de cuidado para pré-treino, preventivo. Lógico que não tinha essa tecnologia de aparelhos que mede a sim. sua energia muscular ali, que sabe se ela, pela temperatura do teu músculo ele está cansado ou não. Legal demais isso, né? Hoje é uma mamata, né? Ah, tem um lado bom e tem um lado ruim. É polêmico esse negócio, mas não tinha, mas ao mesmo tempo eu sempre me preparava muito, né? Só que o meu problema foi realmente ligamento. E ligamento Uhum. você não consegue fortalecer ele, a não ser a parte muscular estando bem firme para proteger, né? Então eu acho que não teria me interferido muito, não. Ah, entendi, entendi. Ô Bruno, quem foi que te inspirou a jogar bola, a entrar nesse mundo do futebol? Teve alguma inspiração, algum jogador que você via que você falava, pô, quero ser igual ele, quero jogar com ele? Cara, eu sempre. E aí, mais velho só, como eu te falei, eu não assistia futebol de pequeno, né? Aham, Eu gostava de estar jogando. Mas depois que eu comecei a jogar, eu gostava muito do estilo do Pirlo. Eu sempre gostei né, do campeonato italiano, sim. do estilo dos europeus. E o Pirlo, a classe que ele jogava,
simplicidade que ele jogava aquilo se tornava. Ele era muito assertivo, ele era muito. Os números dele dentro de campo era muito legal, né? Então eu gostava muito do futebol dele, né? Como eu não assistia a muitos jogos, eu só tinha poucas referências no qual meu dia a dia eu ia aperfeiçoando, tentando imitar algumas coisas. Ah, entendi, pô, legal. Ah, o Pirlo é um grande jogador, né? Pelo amor de Deus. Acho que até hoje, depois colocando ele junto com Xavi e Iniesta, que aí são, não é nem, eu não considero eles nem volante, né? Aquele geral meio-campista que faz qualquer tipo de função, né, dentro do campo. Mas eu acho que foram os caras de meio de campo que eu mais vi com qualidade, assim. Falando em volante, você sempre quis ser volante ou não? Ou você jogava em alguma outra posição, começou em outra Né? posição e depois mudou? Como todo moleque, eu era atacante, cara. Então, Quer fazer gol, né? eu era, quando eu tinha 12, 11, 10 anos, eu tinha um tamanho avantajado, né? Uhum, E uma velocidade legal para a idade. Então, meu negócio era botar a bola na frente e chute pro gol, vamos embora, uhum, fazer gol, tem troféu de artilheiro e tal. Aí, depois que eu fiz a peneira, eu já fiz a peneira como meia, porque eu vi que tinha muito sim. atacante lá. Então, eu fiz como meia. Aí, eu me dei bem como meia, só que o time que eu precisava, que eu estava, era de meninos 2 anos mais velhos do que eu, na peneira. Então, eu fui passando com esses moleques mais velhos. Quando descobriram, me levaram para o time direto dos 8,5, que é a minha idade. E lá precisava de volante, não precisava de meia. Uhum. Aí o treinador, a primeira coisa me perguntou, me apresentaram para ele. Ele falou: esse é o menino que tá passando na peneira lá com o Nelsinho. E ele foi aprovado e eles mandaram direto para você porque a idade dele estava errada, tal. Ele olhou para mim, ele viu que eu era grandão. Ele perguntou se eu era gato. Carlinhos. E eu não sabia o que era ser gato na época, né? Pra mim era, sei lá, bonito, não sei, moleque. Mas pela entonação dele, eu entendi que não era uma coisa boa. Eu falei, não, 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 professor, isso é nada. Aí ele, tá bom. Você já jogou de volante? Você joga de volante? Eu falei, opa. Aí ele viu que eu menti, lógico, não Uhum. era eu, não ele, né? Aí ele falou, pode deixar que eu vou te orientando, eu vou te ajudando aqui, mas faz um volante pra mim, quero ver você treinando. E aí começamos. Nos primeiros meses, baita nervosismo de saber que eu estava junto com os meninos. Sim. Já jogavam salão e campo há muito mais tempo do que eu. Parecia veterano contra um infantil ali. E aos poucos eu fui entendendo como que funcionava o futebol profissional, mesmo que novo, mas um profissional. E é um mundo extremamente à parte, cara. Totalmente diferente do que brincar de futebol. Pô, verdade, não. Isso aí não tem nem explicação, né, mano? Você realizar um sonho desse, assim, de ser um jogador de futebol é coisa de outro mundo. Eu não sei nem se era o sonho do meu pai. Ele ficou Aham, extremamente realizado, né? Porque ele sempre foi sim. corintiano de brigar com família mesmo, assim. Dia de clássico ele brigava com os palmeirenses, não tinha jeito. Então hoje ele ele mora com você ou não? Não, não, eles moram em Atibaia, né? A maioria da minha família mora em Atibaia. Então hoje Eles ele tá têm. brigando então ou não? Ele acalmou. Depois que eu comecei a jogar, ele acalmou. Ele também ele não era muito de ir em estádio, ele não gostava muito, não. O negócio dele sempre foi ficar ali quietinho na TV dele, ouvindo o jogo. Se tava uma família boa, uma fase boa, ele deixava o volume alto. Se tava numa fase ruim, ele deixava muda lá, ele tá comentando lá. Olha lá, estou aqui sempre torcendo. É ele? É o Tá, Jair Giovanelli. comentaram de cima também a minha irmã, pessoal de Itapevi, Pô, pessoal da família também tá aí. pô, Uma legal, boa galera. noite aí pro pessoal aí. Um prazer estar falando com o Bruno aí. Pô, jogou no meu time de coração, não tenho nem o que falar, pra falar a verdade. Ô Bruno, qual título marcou sua vida aí, sua carreira, que você fala, pô, esse título aqui foi o que marcou? Pode ser da base, pode ser o do profissional. Graças a Deus eu tenho bastante a comemorar, viu, João? Aham. Primeiro que mais marcou foi um paulista, o Juvenil.
Acabei fazendo um gol na final também, Corinthians e Guarani. Então foi uma final bem bacana, bem legal, marcante ali. Tava toda a minha família, amigos da família, todo mundo assistindo. E na hora que a gente acabou o jogo, dentro da fazendinha ainda, eu fazendo um gol ainda, ajudando o time. Todo mundo invadiu o campo, foi uma baita de uma festa, foi bem legal. Depois das Taças São Paulo 2004 e 2005, né, bem marcantes as duas. Sim. Apesar de 2004 eu não jogar a final, justo a final, eu fui suspenso com o segundo cartão Pô, amarelo, que zica, hein? e aí não joguei. Mas aí no ano seguinte joguei todos além a final ainda como capitão, então, pô, baita realização. No dia seguinte eu já estava jogando um jogo oficial pelo profissional. E 2005, com certeza, foi muito marcante. 2008, pela primeira recuperação, também considero muito. Os de 2009, apesar de eu estar no elenco, eu estava em recuperação, né, de cirurgia ainda, então eu não tive participação ativa, né, o que dá um pouco mais de Sim. frustração, assim. Você fica feliz, lógico, por estar Foi o no meio. Paulista e a Copa do Brasil, né? Isso. Aliás, em 2008, eu também perdi a final por conta da cirurgia, né, contra o Sport. Aham. Então também foi um vice bem amargo ali para mim. E aí, Nossa, esse vice foi triste, hein? foi, do Esse jeito que vice foi, foi triste. a mão ali, a gente acabou deixando escapar. E 2011 que foi a minha recuperação profissional, porque eu não estava no elenco do Corinthians em 2011, eu estava recuperando da minha quarta cirurgia de joelho, e eu Aham. pedi para o time para treinar junto com um grupo, para que eu tivesse uma condição física e técnica em dia para poder ir para o mercado de trabalho, né? E treinando junto com o pessoal que não ia para jogo ou ficava mais afastado por conta de lesão. O Carille, o Kleber Xavier, toda a comissão que ficava com esses profissionais me viram treinar, né, estavam me acompanhando, imediatamente reportaram que eu estava numa fase legal para o Tite. Ele começou a me observar também, aos poucos eu comecei a integrar o elenco, e a partir da segunda metade do Brasileirão eu já fazia parte e estava começando a ir para jogos novamente. Então, o título de 2011, apesar de não ter entrado em campo, mas ter ficado no banco na maioria do segundo turno, foi um título que para mim também foi muito importante. E qual o jogo mais marcante? Escolhe um jogo aí que você gosta. Jogo do Inter, em 2005, polêmico. Eu gosto dos polêmicos, Qual? No Pacaembu? Do Pacaembu? do Pacaembu. É, não foi pênalti no Ting, hein? Pulou muito. A perna do Fábio Costa nem estava no alto. Ah, Maria. Não, mas olhando de trás assim, parecia mesmo que ele tinha pulado, mas se ele não Sim. pula, ele corria, né? Foi bem. Não pegou, mas se tivesse pego, ele não estava lá para isso. Ah, o 7-1 contra o Santos também foi bem Pô, marcante. esse jogo foi Foi bem bem marcante legal. mesmo. Bem legal. Fica até hoje. Foi porque, assim, para mim ainda foi especial porque na base eu estreiei contra o Santos, meu primeiro jogo oficial foi contra o Santos, e no profissional meu primeiro jogo titular foi contra o Santos. Caramba, Né? legal. Eu tinha essa rixa com o Santos, né, de Uhum. jogos importantes. Então, meter um 7-1 e fazer parte daquilo lá foi bem legal. Um jogo contra o Fluminense no Maracanã foi meu primeiro jogo também. Ainda Romário estava no último ano dele de jogando. Foi bem especial. Teve acho que 72 ou 74 mil pessoas no Maracanã. Então, para um menino subindo, jogando de lateral direito ainda, foi bem legal também. E os outros têm a importância de estar dentro de campo. Até hoje é legal porque fica reprisando, né? Pela falta do campeonato, Sim. estava reprisando muito na TV. E eu falei, pô, vou começar a buscar meus direitos autorais aí, porque tô passando, eu tô neles, pô. Mas a gente fala, e o meu jogo número 100 também, que esse daí, a camiseta fica aqui em casa até hoje. Né? Por tudo que eu passei dentro do Corinthians, ter conseguido realizar 100 jogos pelo clube, né? Por mais que tenha tido muito tempo lá, é bem legal. Nesse jogo eu fui capitão do profissional também. O treinador era o Ademar, Legal. né? Então foi contra a Ponte Preta ainda aqui em Campinas.
Foi bem marcante também. Pô, legal, legal. O pessoal do Futimundo perguntou assim, o vestiário era muito conturbado em 2005, eu acho que ele quis dizer 2008, né? Porque 2005 a gente foi campeão. Não, mas tinha algumas tretas de argentinos, né? E eu acho que é isso que ele quis se referir, mas de É, verdade, foram muito pontuais e o Corinthians sempre teve isso, cara. O futebol sempre teve isso, né? Tem uns quebra-pau em treino, não tem jeito. Então, isoladamente, teve o Tevez com o Marquinhos, o sim. Denis com o Marcinho e o Carlos Alberto com o Ricardo Rosa, que era o preparador físico na época. E só, não teve. O Marcelinho depois com o Mascherano também, mas acho que foi 2006, não foi nem 2005. E não tem, cara. Os argentinos eram bons de trabalho. Pelo menos nós da base ali, a grande maioria, a gente se deu muito bem, porque a gente gostava de treinar, a gente gostava de correr. E a Aham. Argentina é isso, cara. Eles entram dentro de campo, eles querem correr, eles querem treinar, dar carrinho. Mascherano dava carrinho de 15, 20 metros. Você olhava aqui e falava, que isso, cara? Que mundo esse cara veio, né? O Tevez pra lá e pra cá, o Seba numa postura legal pra caramba e sempre ajudando a gente. Não tinha. Eram brigas pontuais por Uhum. momento de futebol. Pô, todo mundo que joga futebol hoje, uma entrada mais forte aqui, uma entrada mais forte ali, foi falta, não foi, você já sai no tapa com o amigo. Imagina, às vezes, quando você é só colega, né? É, então. Ó, o Bruno Neves perguntou assim, ó. Qual foi o melhor goleiro da história do Corinthians, na sua opinião? Cássio, Ronaldão ou Wendel? Difícil, hein? Cara, mas posso te falar que eu acompanhei, eu acho que o Dida ainda não É, tá nessa lista dele, mas o Dida, eu lembro que a segurança que ele passava para o time era uma coisa absurda, absurda. Eu acho que o Cássio ele é um baita de um goleiro, mas tecnicamente eu vi melhores dentro do clube, né? A questão de reposição, pegada na bola, a envergadura dele é perfeita para a posição dele. uhum. Né? Mas o Ronaldo é aquele cara histórico, caricato, com defesas importantes, mas também com falhas que ficaram para a história, né? Então você tem ali o. Ele era um cara que era a cara do Corinthians, né? Um Sim. maluco total, né? Agora eu vi goleiros de excelente qualidade técnica, tá? Mas o Dida, eu acho que não é essa lista dele aí, mas o Dida para mim foi o mais completo, eu diria. Ah, legal, legal. Eu, na minha opinião, é que eu sou um pouco novo ainda, tenho 24 anos. Eu vi pouco o Dida jogar, mas eu acho que, na minha opinião, eu ainda fico com o Cássio. Mesmo eu já visto vídeos do Dida, do Ronaldo, mas eu acho que o Cássio, ele superou todas as expectativas. Que foram os momentos que o Cássio viveu foi Sim, muito marcante para o corintiano, né? A fase gigante do Cássio foi exatamente Libertadores e Mundial, que era o título sim. que fazia o corintiano ouvir piada até então, né? Então acho que isso tem um peso enorme. É que eu consigo ver a situação com uma frieza um pouco maior, Sim, porque eu convivi com esses caras, eu vi sim, o sim, dia a dia, lógico, eu é, vi lógico. caras dentro de campo. São todos de altíssimo nível, não tenha dúvida, né? Para estar lá no Corinthians, você tem que ser em altíssimo nível. Né? O pessoal brinca com o Júlio César, né? Até. O Júlio César era tão bom quanto o Cássio, ele não tinha envergadura e ele, em alguns jogos, ele deu o azar de não ter feito o grande momento igual o Cássio fez. É, Mas não, você verdade. falar que, tecnicamente, os outros goleiros que passaram por ali eram tão bons quanto. O Corinthians sempre foi É, um grande formador de goleiros, não tem? E sim, o Cássio, acho que ele teve as melhores defesas da vida dele no melhor momento do Corinthians. Né? Tudo compôs aquilo que pô, deixou ele hoje com status o suficiente, apesar de pouco tempo ainda no clube, como sendo um dos melhores da história. não, verdade, verdade, é bem isso mesmo. Falando em 2012, Libertadores Mundial, você foi embora do Corinthians no começo de 2012, né? Você queria estar nesse momento? Você que já, você que Lógico, né? faz bastante tempo que você estava no clube,
todo mundo zoava o Corinthians por causa disso, aí você, no ano que chegou, você saiu. A gente fala, roer muito osso e perder todo o filé mignon, cara. Pô, esse daí a gente brincava lá dentro, que quem Aham, ganhasse esses dois títulos, né, ainda mais na sequência, teria um busto junto com os astros que tem lá aham. dentro do Parque São Jorge. E foi exatamente no ano que eu acabei saindo no estadual. Eu vim aqui para o Paulista de Jundiaí. Eu falo aqui porque hoje eu moro aqui em Jundiaí, né? Ô, legal. E aí depois acabou meu contrato e eu não renovei mais com o Corinthians. Então, exatamente nesse ano, poderia ter tido um contratinho um pouco maior ali, né? Quem sabe, né? Com o Tite ainda, tinha Pô, trabalhado Tite. 3 anos ainda, quem sabe não levaria, né? Mas vai saber também que ia ser campeão também, Libertadores Mundial, né? Não, quem ia imaginar? Apesar de que desde 2008 foi feita uma base muito grande e uma Aham. reestruturação muito grande dentro do clube, tanto é que eu falo para todo mundo, a base do campeão mundial foi de 2008, total. Né? O time começou a ser formado lá atrás, e depois de 4 anos colheu o fruto. Né? É verdade. E também que a chegada do Ronaldo mudou muita coisa, né? Estruturalmente para o clube foi água para o vinho. Não teve. A, eu acho que tudo que envolve o Ronaldo, cara, sofre uma transformação positiva que não tem. Eu acho que imagino que os atletas nos Estados Unidos ou nos grandes da Europa sejam, né, parecidos, mas dificilmente você vê alguma história ou terá alguma história parecida. O povo fala tanto do Neymar, mas me desculpa, mas não chega perto do homem. O homem é Não, não, diferente em todo. perto. Ele é meu ídolo do futebol, ele é meu ídolo. Ele É, não tem outro. É o que eu falo pro pessoal. Pra mim, Ronaldo, só existe dois, que é o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. O Cristiano exato. é Cristiano Ronaldo, não adianta. Do Cristiano eu tenho uma admiração pelo que ele conseguiu se tornar. Sim, sim, não, é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Não, mas eu falo assim, porque ele é um cara totalmente que se dedicou para ser quem ele é. Sim, Diferente do Messi, que a gente compara muito, que nasceu com dom e só aprimorou. Né? O Cristiano ele se tornou um excelente jogador de verdade. futebol, né? Com a disciplina dele, né? Acho que com o planejamento que ele fez para a carreira dele, eu acho que isso poderia ser copiado por muitos clubes, em quesito de formação da base, em quesito de empreender essa disciplina para a molecada, porque nem todo mundo, ou a grande maioria, não vai ter o dom que o Messi tem, que o Ronaldo tem, que o Verdade. Ronaldinho tem, né? Não é, se você acha um a cada geração e olha lá, né? Ah, o Então Rosinei você acabou de criar. entrar aí na live aí. Rosinei, vê se ele não vai cair hoje. Aí, ó, acabou de entrar. Eu chamei ele pra fazer uma live também. Ô, Rosinei, me responde lá no PV lá, pô, pra gente fazer uma live. Rosinei tá trabalhando, rapaz. O homem virou empresário e não para de contato com ele. Já, tá convidado aí. Aciona o cara. É, não, pô, me ajuda aí, pô. Ô, Bruno, você conheceu o Ronaldo, conheceu o Tevez, como foi isso pra você? Pô, Ronaldo, Ela, Tevez, pô, que todo mundo quer conhecer esses caras. a primeira pergunta que a galera faz quando tá fora assim, fala, que ano que você jogou? Aí eu falo, pô, então você Aham. iniciou a época do Ronaldo? Sim. Né? E era engraçado porque, apesar dessa estrutura toda que mudou em volta da chegada dele, eram 20 jornalistas em campo, viraram 100, totalmente internacional. Daqui a pouco você tinha artistas de bandas internacionais frequentando o clube, né? Maroon 5, e sei lá mais quantos que tinham. Você fala, caramba, os caras, né, vieram ver o Wolverine, foi lá no CT outro dia. Caraca, olha o nível que tá isso aqui. Outro dia eu saí do vestiário e tava o Anderson Silva na minha Pô, frente, assim, caramba, top. né? O que que eu faço agora? Então, assim, é impressionante o que vira o ambiente de trabalho. E propriamente o clube. Nós tínhamos uma academia que era da época sei lá, Birubiru Casagrande já era velha a academia para os caras. Uhum.
reestruturou totalmente. Ele trouxe patrocínio, ele trouxe marcas, ele trouxe torcida, ele trouxe dinheiro para o clube, né? Porque é o nome dele que envolve isso. A parte de audiência do Corinthians duplicou, triplicou, não lembro, mas eram números que o mundo passou a acompanhar o Corinthians, né? Não era mais só o maior time do Brasil, já era o time que incomodava o mundo, né? E não só ele, Então, como o Roberto Carlos também, né? A gente esqueceu de falar do grande Roberto Carlos. não, e ver os dois treinar, eu acho que aí era mais legal ainda, porque ficava cada um de um lado do campo, fazendo altinha e batendo na bola, atravessando o campo. E não é que era um pouquinho, os caras ficavam ali um bom tempo. É diferente, cara. O tipo, o jeito de pensar o futebol, Sim. e aí foi um aprendizado muito grande. Eles não tinham uma jogada, eles tinham pelo menos três na cabeça. E isso a todo momento que eles poderiam pegar na bola. Eu já sei o que eu vou fazer se o cara me marcar assim, eu já sei o tipo de passe que eu vou dar, eu já sei onde o goleiro está, eu já sei o que eu vou fazer se o cara tentar me roubar com a perna direita, com a perna esquerda. Era um negócio dificílimo de marcar uns caras assim, né? Pô, nossa, que top, mano. Jogar com o Ronaldo Fenômeno é. Nossa, eu queria bater uma bolinha com ele, só um toque assim na bola, só tava bom já. Mas é aquilo assim, a gente fala, tem ídolos e tem o Ronaldo, né? Mas Sim, é engraçado porque jogando no Corinthians, você meio que acostuma com essa atmosfera. Então, é jogador de nome o tempo todo. É jogador que é consagrado na Europa vindo jogar no Corinthians. sim. Os jogadores do Corinthians indo direto para os melhores times do mundo. Então, você começa a conviver numa atmosfera no qual aquilo eu sempre considerei o meu trabalho, né? Mais uma vez, eu acho que foi importantíssimo isso. Eu não tinha essa idolatria, esse sonho de ser o jogador de futebol. Eu amava jogar bola. Então, eu estando lá, não é que não me interessa, mas desde o Ronaldo a qualquer moleque da base ou qualquer outro time menor que fosse para lá, era meu companheiro de time, era meu companheiro de trabalho, entendeu? Então, apesar do respeito, se eu fico, sei lá, vislumbrado com ele dentro de campo, eu não faço a minha parte. Sim. Então, para ele brilhar, eu tinha que correr lá atrás, roubar a bola e dar nele. Então, você tem que voltar um pouco pro teu bom senso e fazer a tua parte também para ajudar o cara a brilhar, né? Verdade, verdade. Ô Bruno, qual foi o jogador mais difícil que você já marcou na sua carreira? O povo não concorda muito não, mas eu sempre falo que o Douglas, né, que eu joguei junto por um bom tempo depois também, o Douglas Meia. Ah, o meia que. Legal, Douglas. Hoje eu acho que ele está no Brasiliense, se eu não me engano. Ele não era o mais habilidoso, mas ele foi um dos meias mais inteligentes. Que ali, eu gostaria de ter marcado o Alex, não consegui jogar contra o Alex, mas eu acho que ele se aproximava muito da característica ali. O Alex era mais habilidoso, mas tecnicamente o Douglas ele dava um ritmo para o jogo que era dificílimo marcar ele. Ele sempre estava no espaço vazio deixado pelo volante. Era engraçado. E ele antecipava, ele também tinha isso de pensar jogadas antes dela acontecer. Né? Ele já tinha um combinado com alguns atacantes, eles já se encaixavam antes, e era difícil. Ele sabia onde se posicionar e ele tinha um passe extremamente certeiro. Assim. Então foi um cara muito difícil de eu marcar. E o Valdívia, pela toda a história que tinha Corinthians e Palmeiras, por ser esse cara chato, né, de ficar atormentando. Teve o jogo que eu me machuquei, eu lembro que a gente até fez uma pré-temporada em Atibaia e eu fiquei pós-treino fazendo alguns tipos de treinamentos para ter um pouco mais de Uhum. arranque, para ter um pouco mais de roubada de bola, de pegada mesmo. E tava dando certo até eu me machucar, eu tava antecipando ele bem, eu tava marcando bem. E até brinca, tem uns palmeirenses que brincam comigo, né? Pô, eu sei que é meio trágico, mas que bom que você saiu naquele jogo, porque o Valdinho não tava fazendo bosta nenhuma. Eu tive que me preparar para marcar o cara, então isso me mostra que ele realmente era um cara diferente também.
E teve o lance, né, que ele que te machucou, você ficou meio magoado com ele veio pedir desculpa com você, pra você ou nada? Ele até não foi diretamente para mim, ele depois acho que fizeram uma reportagem no qual ele se desculpou, porque realmente foi Sim. totalmente sem. Eu antecipei ele, roubei a bola Aham. dele, ela escapou um pouco, e ele fez a volta e me deu um carrinho no qual pegou minha perna de apoio. E aí a outra perna rodou pro lado oposto e foi até o chão e voltou, que foi quando deu o estralo. Né? Ah, Então, é? lance de jogo totalmente compreensível, não foi na maldade, não foi nada. É que ele tem esse jeito de catimba, Sim. então pode ser interpretado como, sei lá, alguma maldade, mas de verdade, eu não vi, eu não fiquei. E depois ainda ele, publicamente, ele falou, se alguém achou que foi com maldade, eu peço desculpa aqui, não era a minha intenção. Ah, legal, legal, pô. Pelo menos assumiu aí, mas vida que segue, né? Ô, Bruno, você era aquele jogo no futebol, você era no vestiário, na zoeira, você era aquele cara resenha ou era aquele cara mais tranquilão? E qual Eu foi o cara sempre, mais resenha que você já trabalhou? Que você jogou? putz, mais resenha teve bastante, cara, mas eu acho que ninguém ganha do Perdigão, cara. O Vampeta, o Vampeta chega muito perto, cara, mas o Perdigão, eu acho que ele é o. Eu não sei porque que os caras não estão explorando o Perdigão nas lives, cara. Ele daria Eu um chamei show. ele não me responde, pô. Ele não me respondeu, ele curtiu uma publicação minha e não me respondeu. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, mas ele tá lá no sul, ele tá, putz, o Perdigão, cara. Acontece de tudo na vida dele, cara. Tem uns caras que são predestinados a isso, né? Eles Pô, procuram, eles estão. e ele virou um meme esses dias por causa que ele tava treinando lá. Os caras falaram, o monstro tá voltando, hein? Se cuida, Lucas Lima, se cuida. Ele é uma figuraça, cara. Ele, putz, ele é um cara que, assim, acho que todo clube precisava ter um Perdigão. Para juntar o elenco, para dar uma liga bacana. E ele sofria umas críticas que, de verdade, eu achava muito injusto, assim, porque tecnicamente ele sempre foi muito bom, o Perdigão. Ele não ficou no melhor momento dele no Corinthians, mas a história que ele construiu no Inter, ninguém Sim. pode falar que o Perdigão não jogava bola, cara. E no Corinthians, até o pessoal brincava para me recuperar logo para voltar, mas, poxa, o cara é técnico também, cara. Ele tinha um bom passe. É que às vezes num time você não encaixa, você não tem a confiança que precisa e não vai mais. Todos os times precisavam dele, cara. Que figura. Então você era o cara da resenha, então. Não era o quietinho, não. Não, eu era o quietinho, eu ficava mais na minha, eu É? era muito, muito concentrado. Eu não gostava de balada, churrasco Sim, pós-treino, concentração, essas coisas. Eu era trabalho, sim. casa, né? Eu acho que eu me aproximava mais do time ali, dos nerds quietinho, porque eu ficava com o livro, eu ficava com a minha Aham. música, eu ficava mais na minha mesmo, tinha a minha roda mais de amigos ali, do pessoal da base, algum pessoal que vinha mais contratado ali, né? Não me enfiava muito no meio dos cobrão, não, porque não era, eu era o passarinho no meio dos morcegão, né, cara? Então eu mantinha essa distância, apesar de, por exemplo, o Dentinho, que adorava essa resenha, que adorava essas brincadeiras, ele se deu muito bem. O Ronaldo adotou ele Sim. muito rápido, né? Então, todo mundo tinha esse convívio, mas eu era um catinho que eu tive amizade com todo mundo, né? Eu não tenho nenhuma história de briga com ninguém, de arranca-rabo, de discussão dentro de clube, com todo mundo, desde da menina que serviu o café ao Andrés, né? Que foi meu diretor na base, depois virou presidente. Então eu tenho com todo mundo o maior respeito e amizade até hoje. Legal. E falando de resenha, o Emerson Sheik, ele era muito resenha ou não? O Sheik, o Sheik, aí juntava o Emerson, o Jorge Henrique, Nossa. quem mais que gostava ali da bagunça? Até é que o Júlio ele gostava da bagunça, mas ele era, na hora do pega pra capar também, ele saía fora. Mas o Emerson ele era maluco, cara. Eu acho que as histórias que ele iniciava, ele queria reproduzir aqui no Brasil, não dava. Tu viu que chegou com no Parque Ecológico que, pô, todo mundo abriu espaço pra ele lá, pô. Pelo amor de Deus, Sheik. Você tá em outro país hoje, cara. Ele é engraçado.
É engraçado. Sei que é embaçado. Meu pai perguntou aqui qual foi o melhor jogador que você jogou junto. A gente tira o Ronaldo dessa lista, né? Porque não, É, não, Ronaldo já. ele não dá. Ah, o Douglas, como ele foi extremamente difícil de marcar e depois ele jogou junto comigo, foi uma boa aquisição para a época ali, né? Aham. E tirou uma dor de cabeça muito grande. Aí deixa eu pensar. Pô, era legal de ver o Nilmar jogar, cara. Eu gostava muito do estilo de jogo dele porque ele facilitava muito a nossa vida. Lógico que juntando ali o Nilmar com o Tevez, você tinha o cara, ele não era um centroavante, mas o que o Tevez brigava, incomodava a defesa para a bola vir mastigada, ajudava muito. E o Nilmar, você podia dar o passe da onde você quisesse que ele chegava. E ele era rápido, ele era habilidoso, ele finalizava bem. Então o Nilmar acho que a parte mais ali ofensiva, acho que foi um dos grandes que eu vi. Teve o seu valor, mas eu acho que ainda assim Aham. ele precisava de mais moral ali. E tecnicamente o Moraes, não sei se vocês lembram, Lembro, ah, lembro. foi um meia técnico um fenômeno. Eu joguei com ele no Corinthians, joguei com ele no Bahia. Ah, quando ele entrava num jogo com uma confiança alta, puta, era legal demais de ver esse moleque jogar. Que era aquele baixinho técnico que sabia fazer o jogo rodar. Ele dava uns passes que, se o atacante não tinha a mínima noção de leitura de jogo, o, o Moraes não aparecia. Mas quando ele pegava um atacante que sabia ler o jogo dele, putz, era artilheiro do campeonato, não tinha menor dúvida. Lá no Bahia ele fez o nome do Adriano, um, um atacante baixinho, que depois ele veio jogar no Palmeiras. Ele era extremamente rápido e finalizava bem. O Moraes botou esse moleque na cara do gol o campeonato inteiro, cara. Ele era muito bom. Não, legal. E treinador? Qual treinador que você trabalhou, que você gostou aí? Você trabalhou só com Ah, top também, né? Tite, Mano fui Menezes. dentro dos grandes aí, pô, eu comecei lá atrás com batendo, né, fora os treinadores de base meu que foram importantíssimos, né, e bons. Mas eu comecei a treinar no profissional com a época de Luxemburgo, de Parreira. O Tite foi quem me subiu. Eu passei com o Mano um bom tempo, Antônio Lopes. O Passarella foi um treinador que lapidava muito os seus jogadores. Ele era muito técnico. né? Eu acho que, particularmente, para mim ficou a sensação que ele não teve tempo suficiente para ele propor um tipo de trabalho dele. Ele era desses treinadores, igual o Jorge Jesus fez no Flamengo, Sim, estrutura o clube inteiro em prol do time, em prol da bola entrar. Eu acho que era isso a mentalidade do Passarella e não teve tempo de fazer isso. Então, pô, Geninho, Nelsinho, Batista. Putz, eu peguei os grandes, né, cara, do brasileiro. Mas que eu fiquei mais tempo mesmo, Tite e Mano, acho que foram os que eu mais absorvi, tecnicamente e taticamente. entendi. Legal. Ô, Bruno, falta uns 7 minutinhos aí pra gente encerrar. Vou fazer mais umas três perguntinhas aí pra você. Bora. Deixa eu te perguntar. Você acha que faltou alguma coisa na sua carreira ou não? Teve alguma coisa que você acha que faltou? Não sei se eu posso falar sorte, porque o meu treinador da peneira, ele sempre falou, vocês vão precisar de alguns requisitos para se tornarem Sim, jogadores, né? Talento, né? Persistência, paciência, a saúde para nunca se machucar, nesse quesito eu falei um pouco, e a sorte que envolve tantas coisas dentro do futebol que você não fazem ideia ainda, né? Vocês vão aprender muito. É o treinador ir com a sua cara e querer que você encaixe dentro sim. do elenco dele. É o diretor não ficar no teu pé te querendo mandar embora a todo custo, criando sua caveira ali fora. É a torcida gostar de você. É o clube te abraçar, te aceitar. É você estar naquele dia que tá todo mundo vendo no dia de jogo
né? Não importa o tanto que você treina lá, se no dia de jogo você vai mal, você vai ficar taxado como jogador ruim, né? Então, dentro do futebol, todos os dias você tem que estar querendo jogar futebol. Pô, é um negócio tão complexo que nenhuma ciência vai explicar nunca o futebol, né? E aí, acho que não me faltou nem sorte, mas talvez se eu não tivesse me machucado tanto, eu teria gostado de, ou eu tinha muita dúvida em dois caminhos. Ou manter sempre a minha carreira dentro do Corinthians, e aí bater tudo que é tipo de recorde, né, de ser de história mesmo. Pô, já pensou Aham. se eu tivesse vivenciado, eu tenho idade para estar jogando Sim, ainda. Eu sim. teria ganho todos os campeonatos possíveis, né? Assim como eu acho que pouquíssimo se fala nisso, mas eu acho que o Júlio César hoje é um dos poucos atletas no futebol que ganharam todos os títulos possíveis, né? Você põe, acho que o Rogério Sim. Ceni, o Júlio César, um pessoal bem restrito. Teria feito essa história, ou eu teria ido Itália ou Inglaterra, que eu acho que eram dois tipos de campeonato que eu me identificava, que eu gostaria de ter pelo menos vivenciado. Ah, entendi, legal. O Bruno, agora faltando 4 minutinhos, vou fazer duas em uma só rapidinho, que é Bora. como é jogar um derby e qual o placar de hoje, que você acha? Vamos começar com o placar. Putz, assisti Ituano e Ferroviário, eu já imaginava o que seria. É muito difícil você voltar depois de tanto Sim. tempo, cara, é muito difícil. Então hoje tem tudo para ser um joguinho xoxo, infelizmente. Mas por tudo que envolve esse derby, eu vou chutar acho que uns 3-2 Corinthians, lógico. Torcendo muito para isso, para dar um pouquinho de emoção para todo mundo. Apesar de achar no fundo que vai ser 1-0, mas vamos chutar Sim. uns 3-2. E desculpa a outra pergunta, acabou me fugindo. Como é jogar um Como é o derby? Tem derby? 2 minutinhos aí. É a melhor situação do mundo, cara. É ali que você não precisa de motivação extra, você não precisa acordar bem, Sim. porque você vai querer jogar aquele jogo. Você pode não estar bem no dia, mas você vai fazer de tudo para fazer acontecer a melhor maneira possível. É meio que tirar sorte grande, poder disputar o derby, qualquer tipo de clássico. O clássico, acho que na vida do atleta é o que motiva ele dentro do campeonato. Verdade, verdade. Clássico é clássico, né? Tomara que Deus te ouça aí, nem que seja, pode ser 6-0 pro Corinthians hoje, tá bom. O importante é somar os pontos aí, tá certo. O importante é somar o ponto, mesmo que tá difícil pra classificar, mas ganhando do Palmeiras já tá bom demais pra gente. Justifica qualquer coisa. É verdade, verdade. Ô Bruno, falta ainda 1 minutinho e meio aí. E sobre gol, você nunca quis fazer um gol como profissional assim, tipo, pô, tem que fazer aquele gol, você se cobrava muito ou não? Nunca me cobrei, lógico, eu queria ter feito, né? Aham, Profissionalmente, até porque na base eu tinha, não era raro fazer, eu sim. sempre estava chutando, batendo pênalti, batendo falta, eu era o cobrador. Agora no profissional eu tive sempre muito foco. Eu tinha que destruir a jogada dos camisa 10 até metade da minha carreira. Depois eu comecei a desenvolver um pouco mais meu jogo. Então, talvez teria sido legal, mas não era nem de longe a minha prioridade, nem de campo. Não, é isso aí então. Brunão, mano, muito obrigado. Queria te agradecer aí por ter feito a live aí com a gente, ter aceitado o nosso convite. É tão difícil pra gente estar começando agora a falar com ex-jogadores, com jogadores de futebol, jornalistas, e aos poucos a gente está conseguindo aí. Queria agradecer de verdade, muito obrigado. Sucesso para você, Igor. Se precisar, a gente dá um puxão de orelha no Rosinei, na galera que você convidar aí. Vou dar uma cutucada lá no Perdigão. Um beijo para todo mundo que participou, família toda aí, eu tô vendo a mensagem, todo o pessoal Pô, que está legal. participando. Sucesso para vocês, cara. Muito obrigado, Brunão, de verdade. Brigadão mesmo. Deus te abençoe aí, sucesso na sua vida, na carreira aí com tudo, beleza? Amém. Obrigadão, galera. Valeu. Beleza? Valeu, Brunão. Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, essa foi a live com o Bruno Otávio. Que papo legal. Queria agradecer a presença de todo mundo. Quem não segue nossa página aí, só seguir. Ajuda a gente aí a chegar a mil seguidores. E faltando 30 segundos, a live vai pro YouTube também. Então, pessoal, se inscreve lá no nosso canal.
Crias do Esporte. Dá o like lá no vídeo. Já já vou colocar essa live lá também, vai estar disponível. E é isso, compartilha para geral aí. E muito obrigado a todos e boa noite. E vai Corinthians, né?